Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pode Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança e também a host do podcast Pode Dançar, que essa edição, assim, ó, tá especial. E então vamos pro nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas a gente pode falar bastante. E a gente vai falar bastante hoje sobre um tema que todo mundo pediu muito nas nossas redes sociais, que é o fitting. Com ela, que tem super propriedade para estar falando sobre isso. Ela é pós-graduada em ensino do balé clássico e pesquisadora de ponta, fitter profissional por diversas marcas nacionais e internacionais, além de ser também formada em advocacia, com especialização em direito do trabalho e internacional do trabalho, com MBA em gestão e estratégia de negócio, especializada em comunicações, em relações públicas. E hoje também ela é empreendedora pelo Nas Pontas, que é uma plataforma de balé em diversas vertentes. Ela é de um tudo, tá, gente? E é ela, Laura Buriti. Seja muito bem-vinda. Ai, que apresentação chiquérrima, né? Obrigada, Gê. Obrigada pelo carinho, pelo convite. Muito bom estar aqui. E vamos falar. Vamos falar. Eu acho muito legal a questão do fitting, a questão de como isso transforma a vida das bailarinas. Eu acho que não é à toa que o público pediu muito essa temática, foi uma das mais pedidas nas nossas redes sociais. E o quanto isso mudaria a vida de muitos, né? Bailarinas que já estão atuando, e principalmente a minha vida, se eu tivesse conhecido o fitting antes. Então, eu queria, antes de começar essa temática, porque o que me chama muito curiosidade é a sua carreira como advogada, né? A sua formação como advogada. Da onde que veio isso, a advocacia, e por que migrar para a dança? Nossa, isso foi um caminho meio longo, assim, né? Eu fiz balé novinha, né? Eu sou de João Pessoa, né? Paraíba. E eu fiz balé lá, dos 11 até uns 14 anos, mais ou menos. Parei o balé e o violino, né? Para a alegria dos meus pais, porque eu fui jogar handball. Aquele parênteses com esse físico de jogadora de handball que Deus me deu. E aí, enfim, eu era federada, seleção paraibana, então alto rendimento. Que legal. Então, adolescência, né? Falei, não vou mais ser nada clássica, violino, balé pra quê? Joguei handball. E fiz vestibular em João Pessoa, e a gente não tinha tanta opção, não queria saber do balé. Me decepcionei com o balé em algumas coisas daquela professora, às vezes não pedagógica, algumas dores que eu não entendia como adolescente. Então, foi como se eu tivesse fechado uma portinha de balé. Entendi. E aquilo eu simplesmente apaguei, né? Eu, muito determinada, assim, apaguei aquilo ali, ok. O balé não fazia parte da minha vida. Tá. Então, eu fiz vestibular em João Pessoa, é uma cidade pequena. Então, assim, hoje a gente tem muito mais opções do que tinha 15 anos atrás, quando eu fiz vestibular. Então, a gente tinha algumas carreiras para escolher, assim. Eu falei, vou fazer o direito, a administração, educação física, tipo. E acabei fazendo direito, porque minha família, todo mundo gosta muito de estudar, tem muito essa carreira acadêmica, assim, né? Tá. De universidade mesmo, né? De academia à universidade. E eu falei, acho que o direito abre muitas portas, é uma faculdade muito múltipla também. Dá muito essa robustez de pesquisa, de conversa, de relações. Sim. Então, eu sempre gostei disso, do direito, né? E aí, aqui eu acho que desempregada eu não fico. Entendi. E aí, fui fazer direito. Me mudei para São Paulo nessa época, então eu fiz faculdade em São Paulo, fiz vestibular lá, mas fiz faculdade em São Paulo. E pós-graduação, sempre trabalhei. Primeiro semestre, primeiras 2 semanas da faculdade eu já estava trabalhando em São Paulo. Escritórios grandes, trabalhei em vários escritórios, enfim. E aí, terminei a faculdade cedo, né? Porque eu entrei com 17 anos, não, com 22 anos eu já tinha me formado. Passei no AB, fui terminar meu inglês, fiz intercâmbio para Londres. Então, eu tinha terminado a faculdade, terminei o inglês, fui fazer uma pós. Terminei a pós com 24 anos. E aí, né? O que fazer da vida? O que eu vou fazer? Preciso ocupar meu tempo, né? E aí, eu tinha uma amiga, Amanda, que estava voltando pro balé também depois de uns 10 anos parada, que era da Cisne na época, enfim. Era advogada também e falou, tem uma moda agora de balé adulto? E tem uma turma aqui perto do escritório. Vamos voltar? Vamos lá fazer uma aula comigo. Eu falei, Amanda, eu estava pensando em aplicar para o mestrado em Direito Internacional. Na USP, já tinha até mandado projeto. Falei, não, vou fazer o quê, né? Ele falou, não, mas a gente precisa ocupar a noite, porque você vai fazer o quê? Não estuda mais, acabou a faculdade, vai ficar fazendo processo? Falei, vamos fazer uma... Eu sempre corri, ia no parque, fazia atividade física, nunca fiquei parada. E o balé não existia mais em nenhum lugar. Então, quando ela me convidou, eu falo que a Amanda é o meu anjo da guarda. Ela voltou você para as raízes. Ela falou assim, não, vamos lá, porque assim...
balé, né? E é balé adulto, não é aquilo que a gente fazia quando era criança. Falei, então tá bom. Entrei na aula, fui fazer uma aula experimental na terça-feira. Comecei a fazer aula em uma semana, terça e quinta. Na outra semana eu estava fazendo segunda e quarta na outra turma. Na terceira semana eu já estava dentro do musical. Uau. E a gente começou a fazer música. Então eu ia na escola de balé de segunda a sábado. Então no final das contas ela virou a profissional da Não, escola. Assim, e aí, em paralelo, ela convidou também um amigo para ir fazer musical, que adorava, vulgo, meu marido, o Dudu. Conheci o meu marido na escola de balé, nesse limbo, assim, tipo, voltando pro balé, a arte, tudo. Mas a sensação que eu tive quando eu entrei na escola foi uma sensação de pertencimento. É como se eu nunca tivesse saído dali. Eu me arrepio de falar isso até hoje. É como se eu nunca tivesse saído dali. Em algum momento aquilo se fechou para mim, quando eu tinha 14 anos, porque eu não entendia o que tinha acontecido. A dor que eu senti, provavelmente, com a professora foi uma coisa meio traumática, talvez, como todas nós passamos na vida do balé. Quem nunca? Isso. E voltar para aquele lugar foi tipo, meu Deus, é aqui que o meu corpo tá. Sim, entendi. O plié tava dentro de mim, aquela música tava dentro de mim. E aí eu fui sendo sucumbida de novo pelo balé. Então, assim, 3 meses eu tava fazendo aula todo dia. Voltei muito rápida essa volta, né? Louca. Mas uma coisa que é muito legal, que várias pessoas aqui que estão passando no podcast, eu vejo, é essa questão da conexão com a dança. Que fala, parece que é um bichinho, né? Que pica, assim, a gente. E pode ser que esse bichinho ali faça com que durma, né? Um momento, aquela paixão. Mas ela retorna em algum momento. É como se, assim, a gente até sai do balé. Ou da dança, de forma geral. Mas ela não sai da gente. Então, tava ali, em algum lugar adormecido, e na hora que voltou... Gente, eu sou Áries com Sagitário, né? Então, tudo funciona como um furacão. Tá explicado. É um furacão, assim, né? This girl is on fire, real, assim. Real. E aí, eu voltei, aí comecei a pesquisar algumas coisas. Com 3, 4 meses de aula, já voltei a usar sapatilha de ponta, né? Porque eu já tinha tido alguma experiência adolescente. Só que aí as coisas tinham mudado, né? Porque eu fiquei 10 anos sem ver nada de balé. Então, o mercado era outro, as opções eram outras, as lojas eram outras, né? Tinha outras opções de marca, de modelos. Tipo, não existia nem Toshi na minha época. Então, assim, daí você tira. Então, assim, era tudo muito novo. Falei, vou dar uma pesquisada. Comecei a buscar em algumas lojas o que eu podia, né? Fui em todas as lojas possíveis de São Paulo. E não tinha o que eu precisava, não com relação à opção de sapatilha. Não tinha com relação à orientação. Isso é uma coisa muito importante, né, Lau? E assim, o que eu vejo muito, a gente estava conversando em um outro episódio, que inclusive já está na plataforma esse episódio do empreendedorismo na dança, a questão de, tipo assim, sempre por trás vem essa pesquisa, no fundo ali, qual que é a necessidade que eu vejo, qual que é o gap que eu vejo ali, e aí, diante disso, nascem ideias fenomenais. Esse que é o negócio. Sempre existe uma dor, um vazio ali naquele lugar. E aí, eu comecei a pesquisar muita coisa. Eu sou meio nerd, assim, sempre gostei muito de estudar, muito de ler. Comecei a pesquisar, só que assim, 4, 5 meses pesquisando 1000 coisas. Eu lia muito inglês, em espanhol, tentava traduzir as coisas, ficava com muito artigo. E aí, eu dividi com o Dudu, né? Que já era meu namorado neste momento. Falei, amor, eu queria tanto dividir isso com as pessoas. Eu queria escrever, sei lá. Ele falou, por que você não faz um blog? Blog é mó bom. Tá na moda, é fácil. Vou criar aqui uma página pra você. Aí eu falei, ele falou, você gosta de escrever? Eu já fazia muito consultivo no direito, né? Eu seguia sendo advogada, tá? Advogada trabalhista, consultivo e compliance. Tava lá. Ele falou, você gosta de escrever? Você escreve muito artigo, então escreve um blog. Sim. Falei, tá bom. E a época era do blog, Era do blog, 2015, né? Início ainda, abril de 2015. E aí eu fui dormir. Acordei, existia um site, naspontas.com.br. E o nome? Foi tudo ele. Gente, deixa eu quebrar esse protocolo. Dudu, senta aqui, vai. Vamos lá, por favor. Gente, a plateia, a nossa audiência. O Dudu nas pontas. Por favor, senta ali, eu vou quebrar esse protocolo. E a Lê, liga o microfone do Dudu, eu acho que já deve estar tudo certo. É sério isso, eu quebrei esse protocolo. Mas vem bem mais pra frente pra galera te ver mais. Tá bem enquadrado aí, Lê? Fechou, eu quebrei o protocolo desse podcast, porque é isso, é sobre isso. Também. Eu achei muito legal e eu quero conhecer agora o Dudu. Virou nada a ver sobre a Laura. E, aliás, desculpa, tá? Mas eu esqueci de apresentar a protagonista do episódio, que é a Lia. Que, na verdade, eu nem estava apresentando, porque ela estava dormindo. Então, eu falei, deixa eu deixar ela quietinha. Mas, gente, pelo amor de Deus, está roubando a cena. Que daqui a pouco a gente vai falando sobre a maternidade da Laura. Porque, assim, a Laura é um polvo, né? Literalmente, ela é um polvo. De fato. Então, Dudu, explica essa questão do blog e do nome do Nas Pontas. Na verdade, a Laura
porque ela já contou a história, era exatamente isso que aconteceu e ela estava bem insatisfeita no momento, com coisas da vida dela, o trabalho, aquela coisa que a gente acha que todo mundo tem, né? Esse momento meio que de crise. E eu falei, o que você gosta? Do que você gosta de falar? O que você gosta de dividir? Tipo, amanhã eu não quero ir trabalhar porque eu não aguento mais a minha chefe, sabe? Assim, aquele Você tava momento. advogando. Sim, aí, trabalhava e em tal. escritório, história internacional lá em São Paulo. E eu sou publicitário, trabalhava já com marketing digital um bom tempo e tudo. E ela falou, quero falar de balé. Eu falei, então tá certo, vamos fazer, não sei o quê. E ela sempre com aquele pé atrás, de vergonha, o que as pessoas vão dizer, o que vai ser. Quem sou eu pra falar de balé, né? Sobre de balé. Entendi. E só um adendo, porque isso foi uma coisa que me chamou a atenção na conversa com a Milene e com a Adriele, que elas falaram a mesma coisa. A gente colocou uma marca ali na nossa frente porque a gente morria de vergonha. Isso. A gente não tinha confiança, a gente não queria... Então também, passou isso. Eu acho que todo mundo do balé tem um pouco isso. A gente sempre tá insatisfeito. Né? A gente nunca tá seguro 100% de... Né? Acho que pelo fato da gente estudar muito, a gente sempre sabe que a gente não sabe de nada. Não é isso, o estudo traz, ao mesmo tempo que te traz segurança em algumas coisas, te traz insegurança de não ter certeza, né, das coisas. Tudo é muito mutável, né, quando você estuda. É tudo dado, é tudo um dia, né, depois do outro pode ser outra coisa. E aí eu acho que eu tinha um pouco esse medo. E a gente falou, então não vai ser meu nome. Tá, entendi. Entendeu? No primeiro um ano e meio, ela não colocou, cara. Eu nem fazia Nada, stories, né? Era só história, era só sobre, enfim, estudos, era uma coisa super densa, assim. Eu falei, coloca você, as pessoas se relacionam com pessoas. Imagina, quem sou eu? Esse papo. Então, num papo de noite, conversando sobre nomes, descobrimos ela nas pontas. Gostei Não, deles. ele falou, não foi eu que falei, eu não falei nada. Tipo, eu não sabia nada sobre balé. Falou, o que o balé faz? Eu ainda falei, sei lá, a gente faz meia ponta, meia ponta, 10, a gente faz tandinha. Eu falei uns passos, eu fui dormir e eu voltei e tinha uma tela aberta. Caramba. E ele falou, tá aí, escreve aí, vê se você gostou. Aí eu, gostou do quê, mano? Tipo, já tava lá, um blog. Aí eu... Mas eu acho que isso foi legal. Isso foi, assim, eu dei uma ferramenta nele. Claro. Enfim, eu fiz essa ferramenta porque, na verdade, já estava tudo dentro dela. Era o que ela queria fazer. Entendi. E, basicamente, foi a hora que ela olhou e ela falou... Foi muito natural. Não, e o primeiro texto que ela incrível. fez, ela foi assim, foi um furacão, e ela fez o texto. E eu falei, posta. Ela falou, mas Exato. ninguém vai ver. Eu falei, tudo bem, posta. É isso, E foi muito legal, porque Que bom. em 24 horas, ela foi convidada para cobrir o fim de ano da fim de Cisne, ano da Quebra-Nozes. Cisne. E ela Olha falou assim, só, foi gente. muito rápido. E ela falou, o que tá acontecendo? Eu falei, olha que interessante. É. Sem querer, a gente descobriu que tá precisando disso. Exato. Não, e o que eu achei interessante também é o seu apoio, né, na marca da Laura. Tipo assim, eu acho incrível quando tem um suporte familiar, um suporte do marido. E a hora que eu vi a mãe da Laura aqui, o marido, a filhinha, eu falei, gente, é sobre isso, esse apoio, que forma uma rede, né, Laura? bando É um de bando, balé. exatamente. Meu, muito legal essa ideia. E eu acredito que essa admiração, essa troca é muito importante, né? E agora falando em questão da profissional do fitter, né? E a questão do fitting. Então daí você foi se aprofundando. E como que surgiu? Você falou assim, cara, esse é outro gap ali que tá surgindo. E como que você começou a associar isso com a marca que tava nascendo nas pontas? No Nas Pontas tudo foi muito orgânico, assim. Então, como sempre, veio do Dudu esse bichinho, né? Do marketing, do empreendedorismo. Eu era muito advogada. Tá. Muito centrada. Muito, tipo, uma direção só. Eu não tinha esse negócio muito multitask no trabalho, né? Eu tinha no meu temperamento, na minha personalidade. E aí foi tudo muito orgânico. Aí ele falou, depois de um ano de blog, tipo 2016, ele falou, cara, você precisa monetizar isso. Você já se relaciona com muita gente, as pessoas já te conhecem, você conhece muita gente, você tá dentro do meio. Eu já estava cobrindo vários balés, escrevendo sobre vários espetáculos, escrevi artigo para uma escola de dança, fazia um post para outra. Ele falou, você precisa monetizar, faz uma loja. Eu falava, mano, eu não sei vender nem água. Ele falou, você que ela sabe. aprende. Não, ele falou assim, você sabe. Você é de venda. Você vende o seu discurso, você vende a sua teoria. Então, você vai saber. Do mesmo jeito que ele fez o blog em 3 cliques lá e 2 janelas, ele fez um e-commerce. Caramba. Então, assim, eu vou Do nada. tá contratando o Dudu, tá? E nasceu Nas Pontas Loja. E a gente começou a buscar essa transição, porque eu queria, em algum momento,
viver de balé. Mas eu não entendi esse caminho ainda. Então, eu comecei a buscar, por exemplo, as minhas formações como bailarina. Então, eu voltei a fazer aulas de formação da Royal. Tá. Fiz até as aulas do Intermediate Foundation. Ai, putz, vou fazer o exame, me preparar. Fui fazer o balé cubano, que é na Escola Paulista de Dança, que era a escola que eu fiz mais tempo, assim. Que é o que eu digo que é a minha escola de formação técnica mesmo. Ah. E aí eu falava, vou fazer. Fiz até a 8ª série do balé cubano. Na semana do exame, a semana do nosso casamento. Chorei, né? Gente, Eu falei, que lindo. tenho um compromisso, eu preciso ir casar. Não fiz o exame. Foi super, assim, difícil, porque, né, eu não consigo. Eu falei, gente, e agora? Se eu não tiver essas formações, o que eu vou fazer? Como que eu vou... E aí, fazia estágio na escola, dei aula pra baby class, dei aula pra balé adulto, dei aula pra minha mãe. Minha mãe começou a fazer balé com 49 que lindo, anos. gente. Pra tia do Dudu. Aí toda a família começou a fazer balé. Só que não era aquilo, não era o meu lugar. Entendi. Sabe? Aquele dar aula, montar aquela aula para criança, baby, não era onde eu me achava. A loja ia rodando, se pagava, mas não pagava as minhas contas, as nossas contas da vida. Mas interessante saber que, veja bem, né? O que a gente também tá trazendo muito forte no podcast é a qualificação dos profissionais que fazem o que fazem, né? E olha só, a Laura, ela não foi do nada, abriu ali a lojinha dela, ou lojinha, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a marca dela começou a falar de pontas e de fitting. Tem todo um estudo, né, lá por trás. Tem uma história, né? Uma na história, verdade, assim, exatamente. eu tinha 0 experiência com empreendedorismo, eu tinha experiência com jurídico. Eu sei abrir uma empresa, eu sei ler um contrato, eu sei fazer um CNPJ, eu sei buscar coisas, né, legais. Isso eu sabia fazer. Então, acho que isso o direito traz também muito. Sim. Então, eu sempre quis fazer as coisas com plano de negócio. Dudu já fazia, abre aí, bota os produtos, né? Aí eu falava, não, calma, a gente organiza assim, assado. E aí ia tipo, dando uma adaptada. Porque por ele eu já ia estar em Joinville em 2017. E aí eu falava, não, calma, a gente vai... Eu não tinha muita pressa, porque eu tinha um escritório. Sim, Até então eu trabalhava entendi. no escritório, era quem pagava as minhas contas. E seguia falando sobre fitting. Eu fiz o primeiro post, acho que sobre fitting, sapatilha de 2015 para 2016, acho que 2016. Entendi. Já como escolher a sapatilha de ponta, com critérios de avaliação, porque eu já tinha juntado os artigos que eu já tinha lido. Entendi. Uau. E aí a gente foi passando. Em 2017, nessa busca de qualificação entre fazer cursos de formação, eu fiz muito curso, né? Tipo, eu fazia curso como professora e fazia curso como bailarina, né? Pra ter no corpo, pra ter na mente, né? E faz toda a diferença, né? Total diferença. E pro fit, inclusive. Exato. Porque você tem que ter os dois lados, né? Sim. O pensamento e o corpo. Senão você não supõe o que tá acontecendo com a sapatilha. Exatamente. E aí eu fiz um curso de pré-ponta, que foi um divisor de águas pra mim, assim. Na minha cabeça fez aquele boom. Que foi com a Andrea Gregory. Tá. Que é a fundadora da Escola Paulista de Dança, mas ela mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Foi no Boston Ballet, do Ballet East, na Flórida. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, trabalha muito com pré-ponta, tem um trabalho incrível, estudiosa, pesquisadora de dança. Sim. E ela veio com esse curso de pré-ponta. Quando eu vi aquilo, que era fisioterapia, ciência, balé... Tudo junto e misturado. Tudo junto, pronto, fiquei louca. Sim. E eu fiz isso 20 dias antes do meu casamento. Era tipo agosto de 2017. Não só você ficou louca, mas Dudu também ficou Dudu também ficou louco, porque Dudu viajou para João Pessoa, a gente casou em João Pessoa, então ele já tinha viajado antes. Então eu estava fazendo uma mudança, finalizando a 8ª série do balé, fazendo um curso de pré-ponta e preparando o casamento. Preparando um coisinho, um casamentinho. Coisinha, gente, coisinha. Não, o casamento da gente foi um casamento simples, a gente fez uma pousada em João Pessoa. Mas era, mesmo tipo, assim é um casamento, 70 pessoas, mas era um casamento. Enfim, e aí nesse curso, eu lembro que a gente deu uma carona pra Andréia no final do curso, e a minha mãe foi ouvindo ela falar, e minha mãe falou, Laura, essa é a sua área, né? Eu falei, eu conversei muito com ela, né, com a Andréia, eu falei, daí eu quero muito fazer isso, o que você acha que eu consigo fazer? Ela falou, eu acho que o seu foco é sapatilha. É sobre fitting que você precisa estudar, porque é o que não tem. Entendi. E aí, porque ela falou, eu sei sobre pré-ponta, mas eu não sei todos os produtos. Então, explica o que é o fitting, assim, antes da gente começar a entrar, pro mais leigo, assim, que não conheça. Como que você pode explicar o que é o fitting? O fitting, né, é uma palavra em inglês que significa ajuste, ajustado, né? É o ato da gente ajustar ou adequar alguma coisa a um objeto, a alguém, ou enfim, quando as modelos vão fazer um desfile de uma marca grande num Fashion Week. E uma semana antes, elas fazem o fitting das roupas que elas vão usar. É aquele ajuste ideal. Tá. Então, é isso que a gente traz para o balé. O fitting, ele é esse processo de ajuste e adequação da sapatilha de ponta. E ele tem várias vertentes. Então, o fitting de uma bailarina profissional,
né, de uma primeira bailarina, de uma primeira solista, a gente às vezes consegue fazer de uma marca um ajuste específico para ela. Então, então, por exemplo, a gente vai fazer um fitting da Cláudia Mota. Então, a gente faz um calcanhar do tamanho dela, a gente faz uma largura diferente, um corte de gaspe, uma palmilha. A gente muda um modelo que a marca já tem de acordo com aquele pé. Então, é um bem fitting personalizado, muito né? personalizado. Algumas marcas oferecem isso. Tá. A gente consegue personalizar os 14, 15 itens da sapatilha. E algumas não, porque aí a gente traz para a realidade do bailarino padrão, da massa, escola de dança, Tá. que é o que a gente consegue fazer com o que tem disponível no mercado. Mas tem muita coisa disponível no mercado. Em termos de ajuste, de larguras, de tamanhos, de modelos. Então, assim, a gente consegue trazer isso. Então, é esse ajuste. Então, pegar uma bailarina, entender aquele pé, aquele corpo, aquela necessidade técnica e qual o produto que eu tenho no mercado que vai se adequar melhor a isso. Em relação a formato de box, rigidez de palmilha, altura do calcanhar, sabe? Tipo a gaspe, o corte, é estética, é técnica, é desenvolvimento, é passagem meia ponta a ponta, o que ela precisa? E só nessa sua fala, já não tem nem como a gente não falar da importância disso de ser aplicado cada vez mais dentro da educação da dança, né? É um processo educacional. É um mínimo básico, né? Assim, você não precisa ser uma especialista igual a Laura, uma fitter profissional, mas você precisa pelo menos saber, né, as adequações e tal, pra gente não ver aquelas coisas que a gente vê em cima de palco, que às vezes a pessoa tem um potencial enorme, mas é zero valorizado. E eu mesmo passei anos da minha vida usando uma bolachona no meu pé, porque eu não sabia escolher pontas. E aí eu fui conhecer a Laura semana passada, tipo assim, muito recentemente, tá, gente? Então, assim, não vamos ficar nesse trabalho de adivinhação, é o que a gente tá falando muito também sobre os trabalhos que vêm pra facilitar processos, né? E eu acredito muito que o fitting, ele tá nesse lugar, né, Laura? Sim, com certeza. Os jurados pegam muito isso às vezes, né? Às vezes a menina não estica o pé. Ou então, olha, parece que a sua sapatilha tá muito dura. Ou, ela não chega na plataforma, tipo, ela não tá em pontas. Mas, às vezes, é só... Tipo, ela tá em pontas, às vezes, dentro da sapatilha, mas a sapatilha é tão grande, ou tão dura, ou tão robusta, ou o perfil tão alto, que não mostra o tanto que aquela menina tem de verdade. Exato. Então, isso é uma coisa que o fitting faz. Então, a gente consegue, hoje, com base científica, demonstrar em dados a importância do fitting, tanto no desenvolvimento técnico da bailarina que usa pontas, né? A partir do marco da sapatilha de ponta, que é um marco, até a bailarina profissional. Então, com relação a desenvolvimento técnico, a prevenção de lesão, a estética, a performance, a duração da sapatilha, a gente consegue melhorar diversos dados com um ajuste da sapatilha. Porque a duração da sapatilha também faz muito parte, né, dessa questão do fitting. Muito parte. Tem uma coisa, eu acabei aprendendo muito sobre isso, estando lá, que é muito interessante porque a Laura sempre diz que é um processo contínuo. Então, é muito interessante como não é só você encontrar a sapatilha ideal para você. É a sapatilha ideal agora. É isso, né? Não é pro resto da vida. Quais são os acessórios que você precisa também? Porque não é só a sapatilha como ferramenta que ela vem perfeita. Então, você também precisa se moldar aquelas ferramentas. Então, quando eu vejo ela fazendo isso, você consegue ver que existe uma complexidade muito grande em cima disso, que não é simplesmente pega qualquer coisa e sobe. E que para o esporte, de maneira geral, já existe. Você acha que a sapatilha do Neymar? Você acha que a chuteira do Neymar não é perfect fitted para ele? Exato. E Entendeu? Precisa ser, né? Porque ele é um atleta de alta performance. E é uma ferramenta de trabalho. A gente tem que encarar. E aí entra de novo em mais uma vertente da valorização da nossa profissão ou da arte como um todo. Se a gente não leva a sério, qualquer coisa serve. Pega qualquer marca, qualquer sapatilha, ou até não sapatilhas, né? Porque tem essas também. Tudo bem, E aí é o que eu queria também trazer a questão financeira da coisa. Porque as pessoas... mas eu não tenho dinheiro para fazer um fitting. porque eu não tenho dinheiro para comprar uma sapatilha. O que acontece é presente em muitas realidades, né? Mas para essas pessoas, o que você pode dizer? Então, qual que seria uma solução? O que é um primeiro passo, então? Isso é difícil, assim, porque a gente cai muito nisso, né? Na possibilidade. Quem pode pagar um fitting? Exato. Uma consultoria de fato. Não é um serviço barato, mas a gente tem maneiras de oferecer o fitting. Que eu, inclusive, caía nesse limbo quando eu pensava na transição de carreira lá atrás. Eu falava, gente, mas ninguém vai pagar. Quem vai pagar pra eu só falar a sapatilha da pessoa? A pessoa não vai nem levar a sapatilha da minha mão. Porque não dá pra se associar diretamente ao processo de venda. Não é só o processo de venda, tipo, né? Porque senão você fica ali... meio que refém também, né? Tipo, você tem que ser você tem que poder passear em todas as marcas, né? Você tem que ser neutro nesse sentido. Então é uma coisa que o fitting exige, né? Essa neutralidade. E aí quando eu pensava nisso, eu falava, gente, quem vai pagar? Ninguém. Então eu vou também compartilhando o que dava. E aí eu ia tentando compartilhar mais mas aí chegou um momento, eu ia tentando compartilhar mais no blog, mas chegou um momento que eu esgotei
o que eu conseguia de pesquisa à distância. E aí foi quando a gente deu o segundo pulo grande, assim, né? Na verdade, foi o primeiro grande, que foi ir para Nova York. Tá. Que eu falei, eu não consigo mais achar nada daqui de onde eu tô. E eu preciso... Sair daqui. Eu preciso ir. Uhum. E eu fiz uma pesquisa, né, como sempre, gigante. Eu falei, qual é o lugar que eu consigo ir, que eu consigo otimizar a minha pesquisa, que tenha mais material, tipo, teórico e prático, mais marcas ou mais filiais das empresas, né, tipo, do mundo. E esse lugar era Nova York. E a gente foi para Nova York, em bando, eu, o Dudu e minha mãe também. Eu adorei essa equipe, gente. A gente carregando mala, porque eu gravei a viagem inteira, né? Eu fiz um tour de balé em Nova York, porque eu precisava compartilhar para as pessoas o que tinha no mercado. Porque a gente caía nisso. O professor sabe de uma informação, o lojista sabe de outra informação, mas não tinha ninguém para juntar. Caramba. Esse abismo entre o sapateiro que pensou a sapatilha e a bailarina que usa no palco é gigante, é um abismo gigante. Então, quer dizer, você foi lá e foi conectando esses pontos, né? Então, para vocês verem que a questão do fitting não é só pagar pelo preço do serviço de fazer um fitting, mas tem tanta informação. Por exemplo, o blog da Laura ainda existe até hoje, tá lá com um monte de informação. E começa com o básico, né? Informação. Se você ler só aqueles conteúdos, já vai te dar, com certeza, uma clareza. E é o que a gente conversa muito, né, Laura, também, é promover eventos que possam ser mais acessíveis. Sim. Né? Então, acredito eu que também é sobre pensar de forma de, tipo, por exemplo, os bazares da vida, né? Sim. Que é uma forma muito mais acessível da pessoa comprar, talvez uma sapatilha que não seja 100% nova, mas que seja acessível. Então, hoje em dia tem muitas opções e possibilidades. Eventos, né? Sem dúvida, é a maneira mais democrática da gente levar o fitting. Tá. Então, é uma coisa que eu tento fazer muito, né? Tipo, fazer na casa, a gente já conversou muito sobre isso. A gente tem essa cabeça, né? Também mais... que abre mais, assim, que fica mais democrático mesmo em termos financeiros para as pessoas. Mas evento, por exemplo, em escola de dança. Às vezes a professora tem 2, 3 alunos que precisam fazer o fitting, mas esses alunos não conseguem pagar um fitting particular. Tá. Então, a gente faz, por exemplo, eu prefiro ir na escola de dança. Entendi. E ao invés de fazer uma menina em 1 hora, a gente faz um fitting que elas ficam lá com a fichinha específica. Eu já levo, tipo, uma marca para fazer as provas lá comigo. E a gente consegue fazer, por exemplo, elas pagam por hora. Entendi. Então, em 1 hora, elas dividem 1 hora do meu trabalho em 3 meninas. Entendi. Em 4 meninas, às vezes, Olha entendeu? só. Então, fica mais fácil. Com certeza. É uma maneira que a gente consegue democratizar essa informação, porque é um processo muito educacional. Sim. Uma vez que a menina faz o fitting, a cabecinha dela muda. Com certeza. E, obviamente, o desenvolvimento técnico também, né? Porque Sim. se ela não se preocupa com o pé que tá doendo, com aquela unha em garra que tá encravando e caindo o tempo todo roxa, esfolada, ela vai se preocupar com pôr de bras, ela vai se preocupar com o repertório, ela vai se preocupar com o artístico, com a musicalidade. Então, ela muda tecnicamente também. Sim. Entendeu? Porque o pé tá ok. E grande parte das lesões hoje que a gente tem de pés e tornozelos é por conta dessa sapatilha de pontas, né? Digamos que é um fatorzinho de risco. A gente tem como um fator de risco. E né? que risco? Um risquinho. Porque a gente, como ser humano bípede padrão, né, que resolve andar com os 2 pés, a gente resolveu o quê? Uma coisinha mudar, verticalizar. Né? Que é nada anatômico aquilo, gente. Todo então, o peso do corpo em cima das pontinhas dos dedos. Então pense, né? Acho que também tem uma outra coisa que é o próprio bailarino, ou as bailarinas, enfim, também começarem assim, a entrar cada vez mais no que existe disponível, né? Sim. Tirar só sair da sala de aula e começar a entender quais são as marcas, o que a gente tem disponível, quais são os modelos, quais são as diferenças entre eles, o porquê de cada coisa. Então você começa a entender. Não, entender conservação, durabilidade. Tudo. E a gente sai muito dessa parte técnica só, né? Porque a dança, nesse quesito ser bailarino profissional ou bailarino pura, enfim, a qual for o objetivo, é para além da técnica dentro de sala de aula, mas também daí entra toda aquela parte da preocupação da pessoa com os acessórios que ela vai estar utilizando, com a saúde mental, preparação física e etc. Com tudo. Então isso é muito bacana. E eu queria que você me explicasse, assim, brevemente, como que funciona um processo de fitting. Tá. É muito lindo isso, assim, pra mim. Porque o processo de fitting, eu sempre falo muito isso. Depois que eu me encontrei, né, nisso, foi muito... Eu encontrei um propósito, assim. Então, aquela dor que aquela menina de 14 anos sentiu porque não tinha, ninguém vai passar mais. Eu aprendi isso é uma dor real, né? Eu sempre me emociono falando do fitting. Mas, assim, eu aprendi... Isso eu só entendi que eu tinha esse propósito quando a minha primeira chefe do escritório, a Simone, me falou assim, eu tinha 19 anos. E ela falou assim pra mim, eu errei lá num prazo, né, do escritório, ela falou assim, eu arrasada, né, eu falei, ai, doutora Simone, eu errei, não sei o que, não. Ela falou, estagiário meu não erra.
porque é meu. Quem erra sou eu. Então, ou você foi mal orientada ou foi mal revisada. Isso, pra mim, ela falou assim, nenhum de vocês vai errar o que eu errei. Então, o erro não é seu. Entendi. Se eu não revisei, tipo, Sim. paciência. Então, isso é uma coisa que eu sinto como propósito. Tipo, aquela dor, ninguém vai sentir se passar na minha mão. Entendeu? Aquele erro, ninguém precisa cometer. Então, o fitting, pra mim, tem esse propósito. Então, a gente fez fitting aqui. Eu fiquei 4 dias inteiros fazendo fitting, até mais de 10 da noite. As meninas ficavam 6 horas na fila. Sim. Então, com certeza, tem um propósito. Com certeza. Entendeu? De dizer, olha, meu professor falou que eu nunca vou quebrar uma sapatilha. Não, peraí. Era só o formato do box que estava errado. Exato. A menina linda, um físico lindo, não tem... Sabe assim? Então, o fitting tem esse propósito. Primeiro de tudo, é esse propósito. Tem uma mensagem muito forte por detrás disso Tem, é um tudo, propósito educacional, é um propósito de olhar para si. Porque aquela menina que tá ali de 13, 14 anos, ou aquela bailarina adulta, que também está começando o balé agora, ela nunca foi convidada a se ver. Ela não foi convidada a se olhar. E o problema geracional que a gente tem hoje, que as meninas já não amarram nem as fitas da sapatilha, é outro. A geração vai ficando cada vez mais de telas e menos de toque. Isso é verdade. Então, elas não se olham. A gente não olha para o pé. O ser humano anda a partir da hora que... Bom, a partir de 1 ano, em regra, anda. Até o dia que, sei lá, para de andar, né? Ou porque morre, ou porque, sei lá, algum outro motivo. Mas a gente anda todo dia, o dia todo. E não olha para os pés. E olha aí que a bailarina... na dança que é a coisa mais importante, né? Exato. Porque vai... Então, o primeiro é isso, é esse propósito de tirar essa dor, de olhar para si. É um convite, sabe? Então, começa nesse processo educacional. Então, o fitting, ele começa com um momento de acolhimento. Então, a conexão entre mim, né? Ou entre o fitter e a pessoa que está sendo atendida, ela precisa existir. Porque é um momento íntimo, né? A pessoa está sentada descalça na sua frente, com aquele pé suado. Você está segurando na unha dela, perguntando se aquele joanete é filho de quem, se é do pai, se é da avó. Entendeu? Então, é um momento muito íntimo. Então, começa sempre com esse momento de conexão, de acolhimento com a escuta. A gente precisa entender da onde aquela bailarina veio, o que ela busca, quais são as dores dela. Tipo, que caminho ela percorreu nas pontas até chegar aqui com o pezinho na sua mão. Dali em diante... É nosso. Entendeu? Mas a gente tem que entender o que ela traz. Então, eu entendo aquela menina, a história dela, aquele corpo, quantas horas de aula ela faz. E aí a gente passa por uma avaliação física, onde a gente entende o formato dos pés, o posicionamento, colocação física. A gente tem um protocolo simples, né, de avaliação de movimentos, assim, para a gente entender colocação de pé, de tandi, musculatura, eixo, né, domínio técnico, né, porque às vezes usa ponta 2, 3 anos e não sabe o que é grand plié na segunda posição, não sabe o que é um tandi, né, então isso é preocupante, já não podia nem estar usando ponta, mas tem um físico lindo, mas não sabe o que é um tandi, então não faz sentido. Não tem uma consciência corporal ali. Não tem uma construção física ainda. Então, essa construção física a gente avalia. Existem protocolos, né, de pré-ponta que a gente usa, normalmente os do Adams, né, como uma baliza. Então, a partir de 12 anos, tantas horas de aula por semana, a gente tem critérios de avaliação. E a gente usa esses critérios de avaliação, né, motor, técnico, teórico e metodológico, né, com critérios objetivos e subjetivos, né? Aí vem relação dos pais, maturidade da menina, né, se já menstruou, se não, como é o desenvolvimento hormonal, né? Porque tem a questão, às vezes, ela não está pronta, mas a turma inteira vai. Como que a gente vai fazer? Então, tem uma questão pedagógica. Então, tem essa avaliação também totalmente multidisciplinar. E daí, a gente passa para a questão de indicação e de tentativas e erros, né, de modelos. Porque a partir dos dados que a gente levanta nessa escuta e nessa avaliação, né, sempre tomando muita nota, porque é muita coisa para entender, a gente começa a direcionar pelo formato dos pés. Então, se a menina vai usar um box quadrado, o que a gente vai ter de quadrado na possibilidade dela? Exato. Financeira, na realidade, metodológica, ali, né? Isso técnica, é mega importante. E como que a gente vai para as palmilhas, como que a gente vai... O que é a altura da gaspe eu preciso? O que ela precisa mais? É rolamento? Meia ponta a ponta ou é estabilidade? Então, a gente começa a pensar nos critérios dessa... A gente vai construindo mentalmente uma sapatilha até entender tudo o que precisa para essa menina. E aí a gente passa para indicação e prova, que é onde a gente vê se tudo deu certo ou se tudo deu errado e começa tudo de novo. Então, quer dizer, é um protocolo simples, mas é um trabalho super minucioso, né? Assim, e tem que ser, porque cada indivíduo é um indivíduo. Cada pé é um mundo, então é né? muito É o que eu sempre falo, é muita coisa. E o que você diria, assim, uma coisa muito básica para uma bailarina hoje, assim, se você puder escolher uma coisa do fitting, o que você diria para essa bailarina? Uma dica, assim, real, que vai funcionar na prática é o formato do box tem que bater com o formato dos seus dedos. Tá. Então, não adianta ter um pé quadrado
e usar uma sapatilha com box cônico. Isso aí é lesão construída, assim, é tragédia anunciada, entendeu? Então, isso é uma coisa básica. Tá. Buscar uma sapatilha que tenha um formato de box, que seja mais ou menos como o formato dos seus dedos. Isso eu acho que é o principal. Porque a partir dali você vai testando. Vai testando palmilha, vai testando marcas. Exatamente. E se olhar, né? Eu acho que se olhar, entender o que você Muito realmente importante. precisa. E assim com você, com a pequena Lia, que agora é essa fase maternidade, né, Lau? Que também é linda, porque faz parte, né, desse processo também do fitting, porque ela tá ali sempre e tudo mais. E para as próximas gerações que estão vindo, você espera que essa consciência seja cada vez mais espalhada? Eu sou muito esperançosa, né? Eu sou até meio síndrome de Poliana, assim. Eu acho que a gente já está passando por uma transição. Quando a gente pega essas meninas já de 11, 12 anos, com acesso a esse tipo de informação que eu não tinha 20 anos atrás, né? Mais de 20, um pouquinho mais de 20. Né? Mas não precisa fazer conta. Quem precisa fazer conta? Deixa pra lá. A gente não tinha, anos 2000, a gente não tinha essa informação. Hoje elas têm. Então, a gente tem que usar essa informação a favor dessa geração. Então, eu acredito muito que a gente já consegue hoje fazer um trabalho preventivo muito maior. Né? Então, eu realmente espero que essa geração... a gente comece a diminuir o número, sabe? De dados, de lesões. Porque a gente começa a tratar um joanete com 12 anos, não com 30. Exato. Entendeu? Então, você trata Porque rápido. com 12 tem muitas possibilidades de tratamento. Com 30 a gente já fica ali, né? Você não tem nem calcificação óssea completa dos pés. Então, assim, você tem muita coisa pra fazer. E essa questão da informação é algo importante da gente falar, porque a informação tá aí, né? Agora a gente precisa sempre estar com autorresponsabilidade de, então, vamos atrás da informação. Ela ali acordou, maravilhosa, porque ela tá sendo a protagonista do episódio. Só trocou de peito aqui. Eu acho que é sobre isso, né? A gente trazer a responsabilidade pra informação. Se a gente sabe que existe o negócio, é a autorresponsabilidade nossa de ir atrás. Mas eu não tenho dinheiro pra investir, mas tem muita coisa de forma gratuita na internet. Então, muita. Assim... vão atrás, porque sapatilha de ponta é uma coisa que pode machucar muito, que pode também potencializar muito o seu talento, se você souber jogar a seu favor. Exato, né, é isso. Usar a sapatilha a seu favor. Exato. A sapatilha ela tem que ser uma extensão do seu corpo. Exato. E não um obstáculo. Entendeu? E é um instrumento de trabalho importantíssimo para muitas bailarinas que escolhem a parte clássica. E a gente precisa ser tratado com respeito, né? Porque para trazer essa valorização, não só para o trabalho de quem faz, mas para o seu próprio trabalho, né? Porque assim fica um trabalho muito mais completo. E não romantizar o pé destruído. Exatamente. Vamos falar disso, então? Porque é o que a gente mais vê foto no Google, né? Ou na internet. Meu Deus, tá caindo o pé da pessoa e a pessoa posta e fala trabalho. Esse é trabalho, né? Esse é o pé de quem trabalha. Isso é muito difícil, assim, porque é uma questão cultural ancestral no balé, né? De que o pé da bailarina é feio, de que o pé da bailarina é estragado. E de que faz parte, porque é o pé da bailarina, porque ela usa muito. Isso aqui é um sinal do trabalho. Não, isso é um sinal de descuido. Exato. Entendeu? Então, assim, a gente vê hoje escolas profissionalizantes, escolas seríssimas, que vão para a internet, que tem muita visibilidade e postam falando sobre, porque esse é o pé da bailarina solista. Pô, não tem uma orientação de cuidado, não tem uma orientação de corte de unha, não tem uma orientação de amarração de fita, não tem uma orientação do elástico adequado. Gente, elástico não é enfeite. Não. Fita também não. Exato. Tá? Então, tem que saber qual tem que usar, tem que saber como amarrar. Então, isso é uma coisa que não pode ser romantizada. Aquele pé machucado não valoriza a bailarina. Não. Você tem que entender que o seu pé é o seu instrumento e que se não tiver saudável, não dança. Esse Só é o isso. negócio. Então, se quer dançar, Exato. tem que usar pé ou vai plantar bananeira. Eu pergunto logo. Exatamente. Vai dançar como com esses dois? Essa semana a gente pegou as duas unhas esfoladas, caídas, com esparadrapo, que não sei o quê, que aí vai na podóloga, a podóloga termina de arrancar a unha, fica aquela coisa trágica. Mas é que é assim mesmo, né? Não, meu amor. Não, dá pra ser muito diferente. Não, a primeira pergunta que eu faço é, você vai fazer audição essa semana? Porque se for fazer, eles olham. A maioria das escolas de formação fora do Brasil olha. Então, se a menina tem um pé esfolado, unha com fungo, já é algo caída, a questionar, né? Porque é o cuidado. Sim, com certeza. Entendeu? Com os pés. Então, assim, tem que ter. Essa saúde dos pés, ela precisa ser valorizada realmente. Essa bandeira precisa ser levantada
de todo jeito, porque a gente entrega com o corpo, gente. Exato. E não só as pessoas que estão, as crianças ou adolescentes que estão em processo de formação, mas também as bailarinas profissionais. Também. Porque uma vez que a gente é profissional, cabe a nós ainda mais a autorresponsabilidade Sim. de cuidar ainda mais por ser a nossa profissão, né? Então, não é que a gente chegou no auge da carreira ou na profissão que a gente, é aquilo, né? Ficou com a sapatilha de ponta ali eternamente, né? Sempre tem o que melhorar, sempre dá pra melhorar, né? Até porque a sapatilha muda de acordo com a sua demanda artística. Exatamente. Né? O que você vai dançar num pas de deux não é o que você vai dançar no contemporâneo, num neoclássico, num pas de quatre. São movimentos diferentes, são suportes diferentes de palmilha, movimentos de potências diferentes. Então, você precisa de sapatilhas diferentes, às vezes, também. Com certeza. Isso é importante de lembrar. Né? Então, isso é importante. Precisa saber. As trocas de sapatilhas são muito bem-vindas, né? Isso, por favor. Então, gente, adorei essa conversa. Assim, inédito, adorei ter quebrado o protocolo. Adorei. A Lia tá ali olhando, porque ela adora também esse assunto do fitting, né? Liando nas pontas. Isso, todo mundo nas pontas. Obrigada pela presença de vocês, adorei o bate-papo. E assim, fiquem de olho que daqui a pouquinho esse episódio sai. E fiquem de olho também na plataforma que já tem vários outros episódios dessa nova temporada. Muito obrigada, Laura. Obrigada, Dudu. Adorei conhecê-lo. Dudu que faz tudo. Dudu tem um apelido carinhoso, é Pepe. Ele, faz tudo, tá? Ele Arrasou. é o Pepe. Gente, geração nova, pesquisem quem é o Pepe. É isso, por favor, tá bom? É isso. E é isso. Muito obrigada e até o próximo episódio do podcast Pode Dançar. Valeu, gente. Tchau, tchau.